outro olhar. O Conselho Superior da Magistratura Judicial vai com normalidade a proposta de lei sobre a gestão e eficiência processual apresentada pela Ordem dos Advogados. O presidente do Conselho esclarece, no entanto, que já está a ser desenvolvido um projeto que visa fazer uma radiografia das pendências. Bernardino Delgado foi entrevistado pelo Júlio Vera Cruz Martins. Senhor Presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Bernardino Delgado, o Parlamento já aprovou por unanimidade um pacote de justiça que inclui uma nova lei da administração do aparelho judiciário, a organização, composição e funcionamento dos tribunais e também as orgânicas das duas magistraturas. Tal como estão as propostas do Governo, dão satisfação às posições do Conselho Superior de Magistratura Judicial? Gostaria de, em primeira mão, agradecer a oportunidade que a Rádio de Cabo Verde me dá de poder dar a minha opinião relativamente a esses diplomas essenciais para a administração da justiça em Cabo Verde. Mas não podia fazê-lo também sem antes destacar aquilo que foi o engajamento do Governo na pessoa da Ministra da Justiça e, bem assim, todas as forças políticas representadas no Parlamento que votaram por unanimidade as iniciativas legislativas concernentes ao setor da justiça. E isto permite-nos concluir que está-se a conferir, de facto, à justiça a centralidade que ela merece no sistema constitucional cabo-verdiano. Não podemos esconder o nosso regozijo por aquilo que consideramos ser uma convergência de vontades no sentido do melhoramento do sistema de justiça cabo-verdiano. Eu gostaria de poder destacar, desde logo, na proposta de lei que consagra os princípios gerais da administração da justiça e a organização, a composição, a competência e funcionamento dos tribunais, alguns aspectos que, a meu ver, merecem o nosso aplauso. Desde logo, destacar a questão da criação do juízo criminal em São Vicente, que é uma medida importante do ponto de vista do impacto que depois vai ter na questão do combate à morosidade, mas também a criação do juízo de instrução criminal na comarca da Praia. Eu devo dizer que essas medidas denotam uma forma eficaz de adequar o sistema judicial às exigências do dever social, às exigências de uma demanda cada vez mais crescente. Considera que a criação de um único juízo de instrução criminal na Praia é suficiente? Devo dizer que a criação de um único juízo pode ser suficiente desde que se coloque nesse juízo 2 magistrados. Isto para não sobrecarregar um único magistrado com toda a tarefa de decisão das questões que são da competência do juiz durante a instrução do processo criminal. Mas eu devo dizer que, funcionando com 2 juízes, pelo menos ao nível da comarca da Praia, entendo que pode ser suficiente, sem prejuízo de se ir adaptando à medida que as exigências da demanda também venham a requerer a colocação de mais juízes neste juízo. A proposta fala na criação de juízos administrativos do comércio, fala também na transformação do Tribunal de Pequenas Causas num juízo de pequenas causas, com a possibilidade da sua instalação também em São Vicente. Converge com as vossas propostas? Naturalmente que sim. Em relação aos juízos que refere, o juízo administrativo, pelo menos tendo em conta aquilo que é a especialidade da demanda administrativa, vai permitir que, pelo menos na capital do país, se possa colocar um juiz com aquela especialidade para tratar questões eminentemente administrativas e com isso vamos obter ganhos em matéria de especialidade e logo em matéria também de celeridade e qualidade das decisões dos magistrados que forem colocados neste juízo. Mas eu queria também chamar a atenção relativamente àquilo que são os efeitos destas 2 medidas que eu tinha referido. Desde logo a questão dos juízes de instrução, que vai ter, no fundo, o condão de libertar
os juízes de julgamento para dedicarem única e exclusivamente ao julgamento dos processos criminais, mas também vai permitir outra coisa, vai permitir que os juízes colocados na instrução, no juízo de instrução, possam dedicar também em exclusivo à prática dos atos de instrução criminal, que requerem a intervenção de um juiz. No caso da criação do juízo criminal em São Vicente, vai também permitir que haja uma maior produtividade. Só para se ter uma ideia, os 2 juízos que nós temos, o primeiro e o segundo juízo criminal, recebem cada 700 processos ano. É humanamente impossível exigir a um juiz dar vazão com a qualidade que se quer a 700 processos num único ano. Então isto vai potenciar maior qualidade na justiça criminal em São Vicente, mas também vai criar as condições para que possamos decidir sempre maior número de processos quando comparado com o número de processos entrados. Estamos a criar as condições para reduzirmos a pendência na jurisdição criminal em São Vicente. Há quem pense que seria melhor criar também na comarca de São Vicente um juízo de instrução criminal, não apenas na praia. Eu penso que, neste momento, pelo menos é a minha opinião, parece-me ser mais eficaz, digamos assim, criar um terceiro juízo criminal em São Vicente. Desde logo para julgar os processos humanos, que entram em número significativo, mas quando comparado com a entrada de processos que requerem a intervenção de um juiz na instrução, eu penso que a criação de mais um juiz criminal em São Vicente poderá satisfazer melhor aquilo que são as exigências da demanda na jurisdição criminal em São Vicente. Há 2 itens que não acodem a concordância geral dos partidos políticos que vão ser resolvidos em sede da Comissão Paritária. Primeiro é a redução do tempo de estágio, que é uma proposta do Conselho Superior da Magistratura, e, em segundo, a localização da sede do Tribunal de Relação de Sotavento, que é a proposta do Governo, a transferência para a cidade da Praia, mas todos os deputados de Santiago Norte juntaram-se e foram em contramão à proposta da Ministra da Justiça, que é também uma proposta do Conselho Superior da Magistratura Judicial. O primeiro, a oposição neste caso, chama a atenção para cuidados com a quebra, digamos, das competências necessárias para o exercício da magistratura na fase inicial, sem terminar o tempo de estágio. Eu devo dizer que, inicialmente, houve uma proposta que, de facto, partiu do Conselho Superior da Magistratura Judicial, no sentido de, pontualmente, repito, pontualmente, se reduzir o período de estágio dos juízes que estão neste momento na fase terminal do estágio de 18 para 12 meses. E o objetivo era o quê? Era potenciar a entrada desses juízes logo no início do ano judicial já em curso, para permitir o quê? A tomada de medidas logo no início, a tomada de medidas concernentes, por exemplo, à colocação de mais um juiz em São Vicente, ao reforço da jurisdição civil na Ilha do Sal logo no mês de outubro do ano judicial em curso, mas também um reforço da comarca de São Filipe na jurisdição civil, o reforço da comarca da Praia, isso em termos de podermos antecipar os ganhos da adoção dessas medidas. E é nesta medida que nós fizemos a proposta de pontualmente permitir legalmente a redução do período de estágio de 18 para 12 meses e a permitir também instalar logo no mês de outubro a comarca de São Miguel. O que é que está a dizer-me é que neste momento a medida já não faz muito sentido? Já não faz muito sentido, quero crer que sim. Não vamos conseguir fazer as movimentações a meio do ano, porque, como sabe, isto implica movimentações dos magistrados das comarcas de ingresso para outras comarcas, e tomar essa medida a meio do ano seria contraproducente. E é nesta medida que agora resta-nos, então, terminar o período de estágio dos magistrados, vão terminar agora no mês de abril. Vamos fazer todas as inspeções que são necessárias e requeridas pela lei vigente, e certamente que já no mês de outubro deste ano, e portanto já
no próximo ano judicial, o início, estarão em condições de serem colocados nas comarcas de ingresso para potenciar então todas as movimentações dos juízes para outras comarcas, e estaremos já no início do próximo ano a tomar todas essas medidas que eu já fui elencando e que de certeza vão ter um impacto positivo naquilo que é a concretização dos objetivos do Conselho no que diz respeito à redução da pendência e no combate à morosidade processual. Mas eu gostaria também de aproveitar este ensejo para poder referir a 2 aspectos que, a meu ver, são essenciais. Em primeiro lugar, a questão do estatuto remuneratório dos magistrados, para dizer que nós também regozijamos com a proposta de alteração do Estatuto dos Magistrados Judiciais, que vai permitir a fixação do índice salarial. Repare que nós estamos a aguardar a fixação do índice salarial desde 2011, e isto para chamar a atenção também a um aspecto, a meu ver, essencial, que é a tendência para se ver na remuneração dos magistrados como um aspecto de privilégio, que releva do privilégio dos magistrados. Não é a melhor forma de enquadrar a questão salarial dos magistrados. A questão salarial dos magistrados deve ser enquadrado como um investimento do Estado. Um investimento do Estado na qualidade das decisões judiciárias, um investimento do Estado na independência do funcionamento do Poder Judicial. O aspecto remuneratório deve ser ligado à independência do funcionamento dos tribunais, mas também à própria qualidade das decisões judiciais. E dizer que, com isto, vai potenciar a fidelização dos magistrados mais experientes, vai potenciar o recrutamento dos magistrados mais capacitados, e isto é que vai potenciar também, depois de criadas todas essas condições, podermos exigir mais dos magistrados. E exigir mais dos magistrados, já estou a referir a componente da inspeção. Vai nos potenciar também um reforço da inspeção. Aliás, a alteração da lei da inspeção tem no seu bojo precisamente a tornar a inspeção mais atrativa, e acredito que vamos poder reforçar o corpo da inspeção, e isto vai potenciar inspeções mais regulares, com maior qualidade, maior eficácia na fiscalização da atividade dos tribunais e na análise e acompanhamento da gestão dos serviços e na avaliação e disciplina dos magistrados judiciais. Que está na rampa também da aprovação. Exatamente. É por isso que eu digo que, uma vez criadas as condições, também vamos criar as condições de uma maior exigência da parte dos magistrados, que eu quero crer que estarão mais comprometidos ainda no que diz respeito à prestação judicial em Cabo Verde. Pelos vistos, os parlamentares de Santiago Norte não foram sensíveis aos argumentos quer do Conselho Superior da Magistratura Judicial, quer do Governo, e a sede do Tribunal da Redação de Sotavento vai ficar na cidade de Assumada. Devemos dizer que é uma questão que, a concretizar, nós respeitamos a autonomia, a independência interventiva dos parlamentares. Eles devem ter toda a liberdade em termos de apreciação e decisão, porque essa divergência, esse dissenso depende daquilo que é o ponto de vista de cada um. O ponto de vista do Conselho releva mais da questão da conveniência em termos daquilo que é o aumento da produtividade dos juízes. Nós acreditamos que, se o tribunal estivesse localizado na praia, potenciava maior produtividade dos magistrados, tendo em conta que o grosso, 70% ou 80% dos processos em recurso são do Tribunal da Praia, e eu acho que teríamos a ganhar em termos da produtividade. Certamente que o ponto de vista dos parlamentares poderá ser outra, e aí só nós temos é que dizer que nós respeitamos a independência interventiva dos parlamentares. Eu queria ver a sua reação sobre uma proposta de lei sobre a gestão e eficiência processual que vem da Ordem dos Advogados de Cabo Verde, que é, digamos, no fundo, obrigar ou criar as condições para o Conselho Superior da Magistratura Judicial publicar indicadores. O Conselho não precisa ser obrigado a fazer isto. E porquê é que eu digo isto? É porque o Conselho já faz isto. Poderá não estar a fazer isto na dimensão que se quer,
E aí é que o Conselho, enquanto um órgão de gestão dos tribunais, órgão de administração dos tribunais que administram a justiça em nome do povo, deve estar aberto às sugestões, venham elas da sociedade civil, venham elas da ordem dos advogados, do governo. Nós temos que ter este espírito de abertura para receber todas as propostas que visem a melhoria da prestação do serviço jurisdicional em Cabo Verde. Mas, em relação a este aspecto, eu gostaria de pontuar o seguinte. Desde logo para dizer que o Conselho Superior da Magistratura Judicial já tem em curso um projeto que visa precisamente fazer aquilo que nós temos apelidado uma radiografia da nossa pendência. E qual é o objetivo central desse projeto? Em primeiro lugar, determinar com maior rigor o número de processos pendentes. Vamos, no fundo, potenciar a realização de contagem física dos processos com rigor e todos os anos. Em segundo lugar, determinar qual a pendência por tipologia processual. Em terceiro lugar, determinar qual é a fase em que se encontra cada processo. E, por último, quais são as causas que levam com que cada processo esteja parado. No final da execução desse projeto, que eu quero crer que pode levar cerca de 4 meses, vamos produzir um relatório circunstancial, não é, que vai, no fundo, detalhar todos esses aspectos, e este relatório vai ser disponibilizado ao público no nosso site www.csmj.cv. A par disto, também vou, portanto, apresentar ao plenário do Conselho Superior da Magistratura Judicial uma proposta de regulamento de contagem física de processos que vai clarificar todas as regras de contagem anual dos processos existentes, de maneira que os cabo-verdianos, as cabo-verdianas, possam ter acesso a dados mais atuais e atualizados e cada vez mais pormenorizados em relação às questões da justiça. Bernardino Delgado, a presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, aqui a conversa com o jornalista Júlio Vera Cruz Martins. O Conselho veio com normalidade a proposta de lei sobre a gestão e eficiência processual apresentada pela Ordem dos Advogados. Bernardino Delgado esclarece, no entanto, que já está a ser desenvolvido um projeto que visa fazer uma radiografia das pendências. Foi então o tema desenvolvido hoje no outro